Você já se perguntou como foi a infância de Jesus? Se ele tinha irmãos? Qual era realmente a sua profissão? Ou o que as pessoas de sua época, incluindo sua própria família, pensavam a respeito dele? Preparamos um roteiro com 25 fatos sobre Jesus que muitas pessoas não sabem. Fatos que prometem não apenas informar, mas também provocar uma reflexão profunda sobre uma das figuras mais influentes da história da humanidade. Este não é um vídeo para confirmar o que você já sabe, mas para expandir sua compreensão e talvez até mesmo desafiar algumas de suas percepções. Fique comigo até o final, porque cada fato que vamos revelar adiciona uma nova camada de complexidade e humanidade a essa história extraordinária. Acredite, você não vai querer perder nenhum detalhe. Vamos começar. O que você faria se sua família, as pessoas que te viram crescer, de repente, começassem a dizer que você perdeu o juízo, que você estava fora de si, agindo de forma tão estranha que precisavam intervir e te levar para casa? Parece uma situação extrema, não é? Pois bem, isso aconteceu com Jesus. Longe da imagem serena e inabalável que temos, houve um momento em que seus parentes mais próximos, preocupados com suas palavras e ações, tentaram contê-lo, acreditando que ele havia enlouquecido. Este é apenas um dos 25 fatos surpreendentes que vamos desvendar hoje. Fatos que a maioria das pessoas, mesmo as mais religiosas, desconhece. Prepare-se para conhecer um lado de Jesus que raramente é mostrado quando pensamos em Jesus. Nossa mente é imediatamente inundada por imagens e narrativas que foram construídas ao longo de 2 milênios. Vemos o bebê na manjedoura, o pregador no topo de uma montanha, o homem que realiza milagres e, finalmente, a figura sofredora na cruz. Essas imagens são poderosas, sem dúvida, mas elas contam a história completa? O que existe além desses quadros icônicos? Quem era o Yeshua de Nazaré, que caminhava pelas estradas poeirentas da Galileia do primeiro século? A verdade é que a figura histórica de Jesus é muito mais complexa e intrigante do que a versão simplificada que muitas vezes recebemos. Ele vivia em um mundo fervilhante de tensões políticas, sociais e religiosas. Ele era um homem de seu tempo e, ao mesmo tempo, estava radicalmente à frente dele. As Escrituras, quando lidas com um olhar atento e contextualizado, revelam detalhes fascinantes sobre sua vida, sua personalidade e suas relações. Além dos evangelhos canônicos, existem outros textos, referências históricas e descobertas arqueológicas que nos ajudam a montar esse quebra-cabeça. Neste vídeo, nosso objetivo é exatamente esse: montar um retrato mais detalhado e humano de Jesus. Não estamos aqui para abalar a fé de ninguém, mas para enriquecê-la com conhecimento e profundidade. Acreditamos que conhecer o contexto histórico e os detalhes menos explorados da vida de Jesus pode, na verdade, fortalecer a conexão com sua mensagem. Vamos explorar desde sua vida familiar, passando por sua verdadeira profissão, os idiomas que ele falava, até as controvérsias que seus ensinamentos geraram em sua própria época. Cada um dos 25 fatos que selecionamos foi pensado para ser uma janela para um aspecto diferente de sua vida. Alguns podem parecer pequenos detalhes, mas juntos, eles pintam um quadro muito mais vívido e realista. Queremos que você sinta como se estivesse caminhando ao lado dele, ouvindo suas palavras, não em uma igreja com vitrais, mas sob o sol da Galileia, sentindo a poeira da estrada e a energia da multidão ao seu redor. Então, prepare-se para uma imersão histórica e textual. Vamos desconstruir para depois reconstruir e descobrir juntos a profundidade que se esconde por trás da história mais contada do mundo. A data de 25 de dezembro é simbólica, não histórica. É quase certo que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. A Bíblia não menciona uma data, e os pastores no campo sugerem outra estação. A data foi fixada apenas no século IV, provavelmente para substituir a festa pagã romana do Sol Invicto. Foi uma declaração teológica. Jesus, e não o Sol, é a verdadeira luz do mundo. Tinha um grande grupo de seguidores, incluindo mulheres que o financiavam o círculo de discípulos, ia muito além dos 12 apóstolos. O Evangelho de Lucas menciona mulheres como Joana, esposa de um alto funcionário, e Maria Madalena, que não apenas o seguiam, mas ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Elas eram as patrocinadoras financeiras do movimento. Sua linhagem familiar inclui figuras controversas. A genealogia de Jesus em Mateus inclui deliberadamente 4 mulheres do Antigo Testamento, com histórias controversas. Tamar, que se passou por prostituta. Robe, uma prostituta estrangeira. Ruth, também estrangeira. E Batseba,
com quem Davi cometeu adultério. Isso mostra que a graça de Deus atua através de pessoas reais e falhas. Nomeou Pedro como CEO de seu movimento. Jesus estabeleceu uma estrutura de liderança. Em Mateus 16, ele muda o nome de Simão para Pedro Kefa, ou Rocha, e diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ao dar-lhe as chaves do reino, Jesus estabeleceu como líder fundamental da comunidade, um ato de gênio organizacional. O conceito de inferno em seus ensinamentos é complexo. A imagem popular do inferno deve mais a obras como a Divina Comédia, de Dante, do que a Jesus. A palavra mais forte que ele usa, Gehenna, era o nome do Vale do Lixo de Jerusalém, um local com fogo e vermes. Era uma metáfora poderosa para a autodestruição de uma vida longe de Deus, não uma descrição literal de uma câmara de tortura. Seu batismo por João era teologicamente desconcertante. O batismo de João era para o perdão dos pecados, porque o Jesus, considerado sem pecado, se submeteria a ele. O próprio João Batista hesitou. O fato de ser um evento embaraçoso para a igreja primitiva atesta sua autenticidade. Com isso, Jesus se identificou com a humanidade, inaugurou seu ministério e cumpriu o plano de Deus. Suas últimas palavras na cruz variam entre os evangelhos. As 7 últimas palavras são uma compilação dos 4 evangelhos. Nenhum registra todas. Em Mateus e Marcos ele grita: meu Deus, por que me desamparaste? Expressando angústia. Em Lucas ele perdoa: Pai, perdoa-lhes e confia, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Em João ele declara vitória: está consumado. Os evangelhos da infância contam histórias fantásticas. Textos apócrifos, não incluídos na Bíblia, tentaram preencher os anos perdidos. O evangelho da infância de Tomé retrata um menino Jesus que usa seus poderes de forma caprichosa, chegando a amaldiçoar e matar um colega que esbarrou nele. Essas histórias foram rejeitadas por seu retrato de um Jesus petulante e perigoso. Há evidências não cristãs de sua existência. Historiadores sérios concordam que Jesus foi uma figura real. O historiador judeu Flávio Josefo Tessi menciona Tiago como o irmão de Jesus, aquele que era chamado Cristo. O historiador romano Tácito Tessie também confirma que Cristo foi executado na Judéia por ordem de Pôncio Pilatos. A crucificação era uma punição romana, política e humilhante. A cruz era um instrumento romano de terrorismo de Estado, reservada para escravos e rebeldes. A crucificação era uma morte lenta, dolorosa e pública, projetada para humilhar a vítima e intimidar a população. A morte de Jesus foi, portanto, o auge da vergonha e da derrota aos olhos da época. A oração do Senhor tem profundas raízes judaicas. O Pai Nosso ecoa temas e frases comuns nas orações judaicas do primeiro século. A invocação a Deus como Pai e petições como: santificado seja o teu nome e venha o teu reino, tem paralelos diretos na liturgia judaica. Jesus destilou as mais profundas esperanças de seu povo nesta oração concisa e poderosa. Seus milagres eram controversos. Não negados, os oponentes de Jesus raramente negavam que ele realizava feitos extraordinários. A controvérsia não era sobre a realidade dos milagres, mas sobre a fonte de seu poder. Em vez de acreditar a Deus, eles o acusavam de operar por Belzebu, o príncipe dos demônios. Os milagres eram tão evidentes que precisavam ser explicados, mesmo que de forma hostil. Desafiava radicalmente as normas sociais e religiosas. Jesus sistematicamente quebrou as barreiras de sua sociedade. Ele ensinava mulheres, jantava com cobradores de impostos considerados traidores e tocava leprosos considerados impuros. Sua parábola do bom samaritano, que transforma o inimigo em herói, foi um choque cultural que redefiniu o amor ao próximo. O Sermão da Montanha pode ter sido uma compilação. Muitos estudiosos acreditam que o famoso Sermão da Montanha não foi um único discurso, mas uma compilação de ensinamentos que Jesus deu em várias ocasiões. O Evangelho de Lucas apresenta uma versão mais curta, o Sermão da Planície, com muitos dos mesmos temas. Isso mostra Mateus como um editor cuidadoso, organizando os ensinos de Jesus tematicamente. Seu ministério público durou apenas cerca de 3 anos. Apesar de sua influência monumental, o ministério ativo de Jesus foi incrivelmente curto. Com base nas festas de Páscoa mencionadas no Evangelho de João, estima-se que sua vida pública durou cerca de 3 anos. Essa brevidade confere uma sensação de urgência e propósito a cada um de seus atos e palavras. O mestre das parábolas, por uma razão estratégica, usava parábolas por serem fáceis de memorizar em uma cultura oral e por se conectarem ao cotidiano das pessoas. Mais importante,
Elas não entregavam uma mensagem passiva. Forçavam o ouvinte a pensar e tomar uma posição, agindo como um espelho que revelava a verdade sobre Deus e sobre si mesmo. Os 3 reis magos são um mito popular. A Bíblia não diz que eram reis, nem que eram 3. O Evangelho de Mateus os chama de magos sábios ou astrólogos, e o número 3 foi apenas inferido dos 3 presentes. Além disso, eles não o visitaram na manjedoura, mas em uma casa. Quando Jesus já era uma criança pequena, provavelmente com mais de 1 ano, sua própria família achava que ele estava fora de si, no início de seu ministério. A fama de Jesus era tão explosiva que sua família se preocupou. O Evangelho de Marcos relata que, ao ouvir sobre as multidões e sua nova rotina, seus familiares foram para o levar à força, pois diziam: ele está fora de si. Eles literalmente acharam que ele havia enlouquecido. Demonstrava emoções humanas, incluindo a ira, longe de ser uma figura sempre serena. Jesus expressou uma gama completa de emoções. O exemplo mais claro é a purificação do templo, onde ele fez um chicote, virou as mesas dos cambistas e os expulsou. Não foi um acesso de raiva, mas uma ira justa e profética contra a exploração da fé. Sua aparência física não era das pinturas europeias. A imagem de um Jesus de pele clara e olhos azuis é um produto da arte europeia. Como um judeu da Galiléia do 1º século, ele muito provavelmente tinha pele morena, olhos escuros e cabelos escuros e grossos. A Bíblia sugere que sua aparência era comum, permitindo que ele se misturasse facilmente na multidão. Provavelmente era poliglota na encruzilhada cultural da Galiléia. É quase certo que Jesus falava múltiplos idiomas. Sua língua materna era o aramaico. Ele lia as escrituras em hebraico e, para se comunicar com oficiais romanos e pessoas de fora da Judéia, precisava de conhecimento funcional do grego, a língua comum do império. Um artesão habilidoso carpinteiro é uma tradução limitada. A palavra grega é tekton, que se refere a um artesão ou construtor que trabalhava com madeira, pedra e talvez metal. Era um trabalho físico pesado que o torna um homem de mãos calejadas, não apenas um pregador etéreo. Sua experiência como construtor deu base a parábolas como a da casa construída sobre a rocha. Os misteriosos anós perdidos, os evangelhos silenciam sobre a vida de Jesus, entre os 12 e os 30 anos. Isso gerou teorias fantásticas, sem base histórica, de que ele viajou para a Índia ou Inglaterra. A explicação mais provável é que ele passou esses anos em Nazaré, vivendo uma vida comum, trabalhando como tekton e se aprofundando em sua fé. Foram anos de preparação, não perdidos. Cristo não é um sobrenome. Muitos pensam em Cristo como um sobrenome, mas é um título. Seu nome era Yeshua, Jesus. Cristo vem do grego Christos, tradução do hebraico Mashiach, Messias, que significa ungido. Chamar Jesus de Cristo era uma declaração de fé, que ele era o rei e libertador esperado por Israel. E agora, chegamos ao topo da nossa lista. Deixamos este para o final porque, embora claramente afirmado nos textos, ele desafia uma das imagens mais defendidas sobre a Sagrada Família. Este é, talvez, o fato mais direto e humanizador sobre a vida pessoal de Jesus. O fato mais interessante: Jesus tinha irmãos e irmãs. Jesus não era filho único. O Evangelho de Marcos é explícito. Quando Jesus ensina em sua cidade, as pessoas perguntam: não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs? O texto nomeia 4 irmãos e menciona irmãs. A palavra grega para irmão, adelphos, significa do mesmo útero. Embora algumas tradições digam que eram primos, a leitura direta aponta para irmãos de sangue. Este fato é o mais impactante porque humaniza Jesus de forma imediata. Ele cresceu em uma família grande, foi o irmão mais velho. Isso tira de um pedestal isolado e o coloca dentro de um lar, tornando sua vida e mensagem ainda mais próximas de todos nós. E assim terminamos nossa contagem. Esperamos que esses fatos tenham trazido Jesus histórico para mais perto de você, revelando um homem de carne e osso, inserido em uma família e em um tempo real. Se você gostou desta jornada, deixe seu curtir, se inscreva no canal e ative o sininho. E comente aqui embaixo qual fato mais te surpreendeu. Concorda que o número 1 é o mais interessante? Muito obrigado por sua companhia. Um grande abraço e até a próxima.